Redução na jornada de trabalho levanta discussão nas redes sociais. Entenda na edição de hoje quais são os próximos passos da PEC que já tramita no Congresso Nacional. A PEC sobre essa nova escala de trabalho ainda não chegou a ser discutida internamente pelo governo, mas o Ministério do Trabalho considera a redução da jornada plenamente possível e saudável, desde que debatida e acordada entre empresas e trabalhadores durante as convenções coletivas. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. Saúde, 14 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Diabetes. No Brasil, 1 em cada 10 pessoas entre 20 e 79 anos tem a doença, que hoje já é considerada um problema de saúde global. E ainda, Centro Integrado de Educação Básica e Profissional de Vitória da Conquista realiza Feira de Arte, Cultura e Conhecimentos, com exposição organizada pelos próprios estudantes. Estes são os nossos destaques. Você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. O UESB Notícias, segunda edição, está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a proposta que quer acabar com a jornada de 6 dias de trabalho por um dia de descanso. O assunto que ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. E muita gente tem dúvidas sobre essa possível mudança. Entenda mais detalhes na reportagem da TV Brasil. As discussões da rotina exaustiva de muitos brasileiros entre casa e trabalho começou nas redes sociais, ganhou força e gerou o movimento Vida Além do Trabalho, que defende mais tempo livre para os empregados. A gente tem que também pensar que aquele trabalhador que trabalha no seu comércio, que trabalha no seu mercado, que trabalha na sua padaria, na sua farmácia, no seu shopping, aquele trabalhador ele quer sair, ele quer lazer. E o que significa lazer? Eu vou sair, eu também quero ir no shopping, eu também quero ir no comércio, eu também quero comprar roupa. O apelo dos trabalhadores virou uma proposta de emenda à Constituição assinada pela deputada Érica Hilton. O texto chegou ao Congresso em maio deste ano e, da semana passada para cá, recebeu o apoio de mais de 200 parlamentares. Já conversamos com algumas bancadas hoje, já conversamos com alguns líderes hoje e os próximos passos é continuar coletando as assinaturas para termos um protocolo robusto, continuar mobilizando a sociedade para que na sexta-feira agora as pessoas ocupem também as ruas para mostrar a demonstração de força desse debate que reorganizou a classe trabalhadora nesse país. A PEC, que será protocolada, defende até 8 horas de trabalho diárias e 36 semanais sem redução de salário. Isso numa escala de 4 dias com 3 de descanso. Hoje, pelo texto da Constituição, a jornada deve ser de até 8 horas diárias e 44 semanais, o que viabiliza o trabalho por 6 dias com um dia de folga. Essa especialista enxerga dificuldade no andamento da proposta por conta das especificidades de cada empresa, como as do comércio, que tem um esquema diferenciado de funcionamento. A gente hoje tem uma realidade que mais de 90% das empresas são pequenas e médias empresas. Elas são responsáveis por metade dos trabalhadores registrados no país. E pequena e média empresa normalmente não tem um fluxo de caixa muito alto para fazer essa adequação de uma forma sem grandes impactos, sabe? Eu acho que
Essa é a grande complexidade da questão. Além da jornada, a manutenção do salário também dificulta a discussão, que não é nova no Congresso. Projetos parecidos seguem parados. No Senado, uma PEC de 2015 sugere a redução gradual da jornada de 44 para 36 horas no intervalo de 5 anos. Já na Câmara, uma proposta de 2019 do deputado Reginaldo Lopes prevê 10 anos para essa mesma mudança, também sem redução nos pagamentos. A Fundação Getúlio Vargas, junto com a ONG Internacional, testou o modelo no Brasil, 4x3, de 32 horas, e foi um sucesso. Houve um aumento de produtividade acima de 50%. Então, nós precisamos agora transformar esses avanços em direito constitucionalizado. A Confederação Nacional do Comércio é contra o fim da escala 6x1 sem redução de salário. Em nota, a entidade diz que a mudança pressiona o setor produtivo e pode provocar demissão em massa. Além disso, a CNC sugere que o assunto seja discutido nas negociações coletivas, respeitando as diferenças de cada setor. A PEC sobre essa nova escala de trabalho ainda não chegou a ser discutida internamente pelo governo, mas o Ministério do Trabalho considera a redução da jornada plenamente possível e saudável, desde que debatida e acordada entre empresas e trabalhadores durante as convenções coletivas. Vamos falar agora de UESB. Por meio do edital 327 de 2024, a UESB convoca os candidatos aprovados dentro do número de vagas no Exame Nacional de Acesso para ingresso no Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o ProfMat. A lista dos aprovados que pertencem ao quadro de professores da Rede Pública de Ensino da Educação Básica encontra-se no anexo único do edital, que pode ser conferido no site da UESB, uesb.br. Os aprovados devem efetuar a matrícula entre os dias 14 e 18 de novembro, na Secretaria de Pós-Graduação, que é vinculada à Secretaria-Geral de Cursos, no campus aqui de Vitória da Conquista. Os documentos necessários estão disponíveis no edital. Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com o ProfMat pelo e-mail profmat@uesb.edu.br ou pelo telefone 77-3424-8731. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco você vai ver que hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. No Brasil, 1 em cada 10 pessoas sofrem com a doença. E ainda vamos falar de literatura. Começou a Fliconquista, um evento que une a literatura com diversas manifestações artísticas. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. A cada 41 homens, um perde a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Todo país precisa ter o seu cinema e a gente precisa do cinema brasileiro. Para fazer cinema brasileiro é muito importante assistir cinema brasileiro. São as nossas histórias, é o nosso mundo. Precisa ter cota de tela. De apoio, de financiamento, de distribuição, precisa de política pública. Vontade política. Coragem. O cinema brasileiro é importante porque ele representa quem nós somos. E aquilo que a gente pode ser, ele cria o nosso imaginário do país que a gente quer construir. E a gente precisa se ver para se entender. É cultura, é arte. É uma das formas mais fáceis de viajar pelo Brasil. É onde a gente se identifica. Enfim, nossa, eu acho que eu fui longe demais, hein? Deixa eu fazer de novo, rapidinho. Cinema brasileiro é luta e resistência. Cinema brasileiro é diversidade. Cinema é tudo isso. A gente precisa do cinema e ele da gente. Viva o cinema brasileiro.
Já estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição, para falar de saúde. Hoje, 14 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A doença afeta mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 1 em cada 10 pessoas entre 20 e 79 anos tem a doença, que já é considerada um problema de saúde global. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Especialistas apontam que a obesidade e a má alimentação são as principais causas para a diabetes, doença que pode aparecer em diferentes tipos e afeta quase 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. De modo mais prático aqui, simples, o diabetes tipo 1 normalmente é uma doença autoimune. O que acontece? Desde o início você tem como se fosse uma destruição. Uma doença autoimune onde você tem a destruição das células que produzem insulina. Então, desde o início, você tem que usar insulina e muitas vezes múltiplas doses. Já o diabetes tipo 2 acontece numa idade mais adulta, de um modo geral, e está muito relacionado ao estilo de vida, à obesidade. Então, por isso que a gente vem tendo esse aumento progressivo do número de pacientes diabéticos, são números alarmantes, a cada ano vem crescendo. Por quê? Quanto mais obeso a gente tem, mais diabético a gente também vai ter, mais resistência insulínica, e é isso que leva principalmente ao diabetes tipo 2. Acho que primeiro as pessoas, muitos pacientes, eu ainda recebo hoje, pacientes que falam, doutora, eu estou tão triste de eu ter o diagnóstico dessa doença. Então, a primeira coisa é entender a doença. A doença tem tratamento. Se você fizer o tratamento desde o início, de um modo correto, dificilmente você vai ter complicação. Então, o grande medo é que as pessoas... Antes era muito mais difícil também ter acesso à saúde, à medicação, até a médicos. Então, hoje, o acesso à saúde é melhor. Então, se você cuidar desde o iniciozinho, quando a glicose já está 101, que é pré-diabetes, a chance de você ter uma complicação lá no final, depois de 10, 20 anos, é muito menor. Então, a importância de fazer exames de rotina, tentar manter um estilo de vida saudável, é isso que vai fazer diferença, tanto no diagnóstico quanto no controle da doença. Uma pesquisa divulgada neste mês pela revista científica The Lancet revelou que o Brasil está entre os 7 países com índices mais baixos de cobertura para a diabetes. São cerca de 10 milhões de pessoas que não realizam tratamento adequado. E isso pode gerar consequências graves, por exemplo, na saúde dos olhos. O diabetes pode ocasionar desde um aumento da irritabilidade, um olho um pouco mais seco, porque ele altera os nervos, né? Ele prejudica os nervos que fazem o lacrimejamento do olho, até doenças mais graves, né? Como a retinopatia diabética, a maculopatia diabética, glaucoma e catarata. O tratamento da diabetes passa pela prática de atividades físicas aliada ao controle glicêmico, que deve ser feito através dos medicamentos e de uma boa alimentação. Exatamente, consumo de frutas, consumo também de salada crua, né? Então, consumo de vegetais. Lembrando que quem tem diabetes ou quem está pré-diabetes, tem pré-diabetes, tem que evitar alguns tipos de fruta, como por exemplo uva, né? Uma fruta muito açucarada, então tem que evitar uva. Geralmente cortar a fruta no prato, banana ou maçã ou mamão e jogar chia, linhaça ou aveia para controlar o índice glicêmico desses alimentos. Então, tudo isso é muito importante saber. Chegou a hora de conferir como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Nesta noite, em Vitória da Conquista, a expectativa é de céu nublado com poucas chances de garoa. As temperaturas alternam entre a mínima de 18 e a máxima de 21 graus. É esperado aumento de nuvens para amanhã e o dia deve ser predominantemente nublado. Os termômetros marcam a máxima de 25 e a mínima é de 17 graus. O sábado é parcialmente ensolarado na Joia do Sertão Baiano. A expectativa é de tempo aberto durante todo o dia. A máxima será de 27 e a mínima de 18 graus. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região amanhã. Em Jequié, a expectativa é de tempo ensolarado ao decorrer do dia. As temperaturas oscilam entre a máxima de 29 e a mínima é de 21 graus. Em Itapetinga, a previsão é de dia parcialmente ensolarado nesta sexta-feira. A máxima é de 30 e a mínima é de 21 graus.
Em Iguaí, a previsão é de tempo parcialmente aberto com possibilidade de chuva leve no final da manhã. As temperaturas oscilam entre a máxima de 27 e a mínima é de 20 graus. Vamos falar de literatura. Teve início aqui em Vitória da Conquista mais uma edição da Fli Conquista, a Feira Literária de Vitória da Conquista. Evento que reúne literatura, música, teatro, lá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O repórter Luiz Salviato acompanhou a noite de abertura da feira. Cabe um universo inteiro dentro das páginas de um livro. O autor é também um criador de mundos. A literatura, assim como ela leva, ela também nos remonta a algumas memórias afetivas que a gente gosta muito. Então, transporta mesmo a gente para outros mundos e para os mundos que a gente também reviveu, né? Então é importante. Não só na cabeça de quem escreve, mas de quem recebe, né, ali o que o autor está querendo passar. É uma gama de possibilidades de brincar com as palavras. Abrindo a Fli Conquista 2024, o escritor Manuel Herzog falou sobre a criação de mundos no universo literário. Eu não acho que eu tenha inventado nada ou criado um futuro distópico, senão que eu tenha olhado para a sociedade que está colocada para nós e devolvido para um quadro de daqui a 60 anos. Seu último romance, A Língua Submersa, imagina um planeta devastado após um desastre climático. Pergunta ao escritor sobre a atual popularização de histórias distópicas, um tipo de ficção literária ambientada em mundos opressores e totalitários. As distopias tornaram-se clássicas da metade do século XX para cá, né, quando o mundo entrou na crise global do capitalismo, 2 guerras, aquela coisa horrorosa, toda a ascensão do fascismo, nazismo. E aí começaram as distopias clássicas, né? 1984, Admirável Mundo Novo, 451 Fahrenheit, etc. Então esse conceito de distopia é um modismo na literatura, né? Que nós brasileiros temos um prazer meio mórbido de agregar esses modismos europeus e norte-americanos. Então eles falam assim, distopia. Eu reluto um pouco a classificar o meu próprio romance como distopia. Eu botava ele mais na conta de romance realista. Eu acho que eu não criei nada. Eu engendrei um mundo horrível, dominado por fundamentalistas religiosos hipócritas, com traficantes, com milícias. Então, eu não sei se isso é uma distopia. Uma distopia seria prever que no futuro isso vai ter. Eu já vejo isso tudo aí. Se a realidade dá material de sobra para os romances distópicos, a imaginação continua alimentando as tramas fantásticas. Os livros de horror estão em alta no mercado. Renato Nakamura Ferreira é um jovem escritor de terror brasileiro. Seus livros são habitados por monstros e assombrações inspirados no folclore nacional. A minha literatura, ela é uma literatura muito baseada em folclore brasileiro. Eu sou apaixonado pelo folclore, eu acho que falta muito, né, esse estudo do folclore brasileiro. Então eu gosto sempre de estar trazendo folclores e relações pessoais que aconteceram comigo ou com algumas pessoas próximas a mim. Então é um terror bem leve, bem tranquilo. E o gênero terror na literatura será tema de uma conversa com o escritor Rafael Montes, hoje às 18 horas. Vencedor do Prêmio Jabuti em 2020, ele é autor de sucessos, como Bom Dia Verônica e Uma Família Feliz, recentemente adaptado para o cinema. Mas a literatura também inspira sonhos infantis, como neste trabalho desenvolvido por estudantes da Rede Estadual de Ensino. Bom, aqui compõe a exposição dos projetos estruturantes da rede estadual, são projetos de arte e de cultura, e aqui nesse espaço a gente tem a exposição do AVE, que é Arte Visual Estudantil, e o EPA, que é Educação Patrimonial e Artística. Então, essa exposição aqui reúne produção de estudantes de 24 municípios do território do Sudeste Baiano, mais de 50 escolas, onde eles trazem os elementos que os identificam, que eles consideram importante resgatar a memória através do EPA, mas também as suas emoções através, né, das artes visuais. No mundo real, a Bahia vive uma proliferação de eventos literários.
Para 2025, estão previstas 81 feiras deste tipo por todo o estado. Nós vimos que as feiras literárias elas começaram a ter um boom. E aí o governo do estado, o governador Jerônimo, entendeu que precisava ter apoio. E aí nós da Fundação Pedro Calmon, da Secult, lançamos o nosso edital para aprovar 81 feiras literárias nos 27 territórios de entidade. Então, a gente vai ter a oportunidade de perceber a identidade cultural de cada território, de cada município, com a sua realidade literária. E isso é bom demais. Discutir livro, leitura, literatura, a gente conseguir organizar uma festa do livro dentro de um município é fantástico. A Fliconquista acontece no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima e segue até domingo, 17 de novembro. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, seguimos falando de cultura. Escola da Rede Estadual de Ensino de Vitória da Conquista realiza feira de arte, cultura e conhecimentos. O intervalo é rápido, já já a gente está de volta. Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região, com um olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 19h. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Vamos falar de cultura? No CIEB, o Centro Integrado de Educação Básica e Profissional de Vitória da Conquista, a semana foi marcada pelos trabalhos apresentados na Feira de Arte, Cultura e Conhecimentos, com direito a uma exposição organizada pelos próprios estudantes. Confira todos os detalhes na reportagem de Thaís Patês. Mais de 2.000 estudantes se envolveram nas atividades da Farcom, que aconteceram durante 3 dias no Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Vitória da Conquista. O tema foi sustentabilidade. A feira é uma construção feita com o público, docente e o discente. Inicialmente, a coordenação da escola propõe aos docentes a construção da feira. Eles trazem para os alunos e os alunos, por sua vez, abraçam a ideia. Porque se os alunos não abraçarem, não tem como a feira sair e produzir essas coisas maravilhosas que eles estão fazendo aqui. A programação da feira foi diversa. Teve música, dança, teatro e palestras. Mas os protagonistas mesmo foram os trabalhos expostos em cada canto do CIEB. O que não faltou foi criatividade. Nos projetos, os estudantes exploraram o tema da sustentabilidade em todas as disciplinas: história, matemática, geografia. E conversando com eles, deu para ver que os trabalhos foram resultado de muita pesquisa e dedicação. A gente está trabalhando com filtro de garrafa PET. Esse filtro de garrafa PET ele vai exemplificar a parte dos 3 R's que nós estamos trabalhando com todo o trabalho. Esses 3 R's são reduzir, reciclar e reutilizar. Nós estamos trabalhando com a parte do reutilizar, onde nós podemos provar que a água ela pode ser reutilizável através de alguns processos que nós usamos para a limpeza da água. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nós utilizamos no filtro algodão, carvão, terra e pedregulho. Nós pegamos uma água que está suja com terra ou com corante e jogamos aqui. E como a água ela tem uma capacidade chamada coesão,
em que ela passa por pequenos filamentos, muito pequenininhos, e as impurezas não têm essa capacidade, a água ela vai passar sozinha sendo filtrada e sendo limpada. Assim como nós podemos ver aqui, onde ela chega até o mais pequenininho aqui, ela está muito cristalina, muito bonitinha. Foi muito bom porque, eu gosto muito de história e eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais sobre nossa história antiga, até porque de fragmentos são feitas a nossa humanidade hoje em dia. E o trabalho em grupo também é muito importante para o desenvolvimento pessoal do ser humano. Foi uma experiência surreal, né? A gente vive nesse mundo escolar e aprende várias coisas. Aprendemos sobre a contemporânea, a matemática contemporânea no dia a dia, sobre a sustentabilidade com a matemática, fizemos jogos, nos divertimos brincando com jogos e hoje está passando isso para todo mundo, está visitando nosso stand, aprendemos a fazer pirâmide, a somar os tamanhos da pirâmide que passaram nos tempos antigos, assim como reciclar e poder estar diminuindo a poluição. Com a reutilização de materiais, os estudantes também embarcaram no universo da física. Alguns experimentos científicos estavam expostos pelos corredores. Aqui a nossa proposta inicialmente era transformar o disco de Newton, que ele é todo colorido e tem várias divisões, tem cores mais largas, cores médias e mais estreitas. Aí, de acordo com ele, a gente rodando esse círculo, as cores juntas iriam tornar o círculo branco. Só que, inicialmente, a gente tentou fazer aqui, só que percebemos que a gente não teve tanta atenção em dividir as cores corretamente e os espaços também não ficaram certos. E aqui a gente pode perceber que as cores elas são distintas, uma é diferente da outra e aqui a gente colocou uma do lado da outra igual. Aí eu vou rodar aqui para vocês verem. Mas no final o experimento dá certo. Inicialmente que a gente pode ver que não dá para ver totalmente branco, mas também não são várias cores, é uma única cor. A sustentabilidade no Nordeste e a valorização da nossa cultura também se destacaram na feira. Hoje fizemos sobre a Janela Aberta, uma criação de Silvio Gessé, que nasceu no 6 de setembro de 1960, participando de um dos salões das Estreitas, em Panorama, em Salvador. Basicamente, fizemos uma pequena arte com papéis e também com algumas plantas artificiais e algumas verdadeiras sobre essa arte. E também que, basicamente, aqui meio que mostra como é o sertão, em uma janela de madeira muito antiga também. Aqui a gente fala um pouco sobre a agricultura de sequeiros, que é uma agricultura onde não é tão necessário a irrigação. São plantas que sobrevivem ao clima nordestino. E aí a gente tem aqui como exemplos, os principais exemplos, o jatobá e o coco licuri, que são exemplos desses produtos. Arte, cultura, ciência e conhecimento caminhando juntos. O ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere amanhã, ao meio-dia, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. A seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite, bom feriado e até a próxima.